Paulo de Tarso, o sexto teólogo do século I. Paulo foi um grande apóstolo e um afamado escritor. Era ungido, consagrado, letrado, era um doutor. O Paulo foi extraordinário. Dedicou-se ao cristianismo e com Cristo se encontrou. Teve em Damasco uma visão, foi assim que ele contou. E o Redentor o acolheu. E Saulo permaneceu em sua fé porque creu, e o mundo evangelizou. Como já foi dito, Paulo foi um teólogo e um dos apóstolos mais famosos do cristianismo. Em nome da ignorância espiritual, ele perseguiu implacavelmente os primeiros discípulos de Jesus Cristo em Jerusalém. Durante uma viagem de Jerusalém a Damasco, ele foi surpreendido por uma visão celestial como um freio, para não ir adiante dos fiéis daquele lugar. E envolto em uma luz, ficou cego por 3 dias. Depois recuperou a sua visão por meio da intercessão de um servo chamado Ananias, que seria um dos que estavam na lista negra de Paulo para ser massacrado e exterminado. Provavelmente ele queria que Ananias tivesse o mesmo fim de Estevão. Tudo isso em nome da religião. E é aí onde precisamos tomar muito cuidado, porque religioso tem em toda parte, infelizmente até em nosso meio, principalmente com o rótulo de igrejas. Temos que pertencer a uma igreja, temos que defender nosso ministério, temos que honrar os nossos líderes, mas não sermos obcecados. Senão, sem perceber, vamos ficar igualzinhos aos nossos primos religiosos. Paulo era essa figura, mas por fim foi persuadido por Jesus Cristo no caminho de Damasco ao entrar na cidade. E foi assistido por Judas e Ananias, e mais tarde batizado, e a partir daí começou a pregar sobre Jesus Cristo. É aquilo que eu costumo dizer: se não vier pelo amor, vem pela dor, e ainda é um privilégio de Deus. Muito bem, Paulo era um cidadão romano, e isso lhe dava certos privilégios. Foi autor de 3 epístolas, foi um grande escritor. A conversão de Paulo mudou o rumo de sua história, e assim ele passou a dedicar-se mais à missão e às obras literárias. Antes de ser convertido, ele assolava as igrejas, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres para levar à prisão. Quando ele se converteu, ele não saiu pregando como muitos pregam por aí, não. De Damasco ele foi para a Arábia, onde ficou 3 anos se preparando. Deus trabalha com prioridade, preparação e organização. Alguns estudiosos acreditam que Paulo deve ter ido até o Monte Sinai para meditar no deserto da Arábia. Apesar dessas observações confiáveis, não temos nenhum registro sobre isso com detalhe na Bíblia. Da Arábia ele foi para Jerusalém a fim de se encontrar com Pedro e Tiago, onde ficou 15 dias. Mas antes Barnabé foi quem lhe apresentou aos discípulos de Jesus, os quais não queriam acreditar, achando que seria uma armadilha para matá-los. Toda essa mudança de situação tinha a mão de Deus. Deus cria circunstâncias e nelas somos envolvidos para que os seus desígnios venham a ser estabelecidos ou realizados. E foi assim que com Paulo aconteceu. Ele perseguiu o povo de Deus, mas também sofreu, como ele mesmo disse: não erreis, porque Deus não se deixa se escarnecer. Tudo quanto o homem plantar, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6 e versículo 7. A morte de Estevão lhe custou caro, porque ele foi apedrejado também, sofreu fome, sofreu frio, foi perseguido, arrastado, sem contar com o vazio por conta da solidão. E teve outros dados de soma, e já no fim dos seus dias, ele viajou a Roma e lá terminou sua missão, foi morto, decapitado por Nero endemoniado, e assim Paulo expirou, para se cumprir o que ele havia escrito ao dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 até 8. E assim eu quero agradecer a todos vocês, principalmente a Igreja Evangélica Rei dos Reis, da qual eu sou pastor pela misericórdia de Deus, que continue assistindo os meus vídeos e não se esqueça de orarem por mim, porque essa obra é fruto de uma profecia, o qual eu não posso fugir. Sem mais palavras, missionário Teles Andrade, Souza, Paraíba.